Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução do Enem. Hoje nós vamos trabalhar com a questão 29 do Enem de 2009, da prova rosa. Pessoal, esse gráfico, eu usei inteligência artificial para deixá-lo colorido e assim familiarizarmos mais com a prova ela é nos dias atuais, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui à explicação. Olha só. Basicamente, ele está falando para nós sobre as estabilidades dos núcleos estáveis que são conhecidos. E aí a gente nota que até aqui, próximo do número atômico 20, eles tendem a seguir a mesma quantidade de estabilidade, a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de nêutrons para manter esse núcleo estável. Passado aqui do número atômico 20, note que os elementos mais pesados, ou seja, com maior quantidade de prótons, necessitam de mais nêutrons para se manter estáveis. Isso porque, se você tem mais prótons, você vai aumentando ali a interação eletrostática e, consequentemente, a repulsão entre cargas iguais. Por isso, a gente precisa de mais nêutrons para manter equilibrado com a quantidade de prótons, beleza? Praticamente essa é a informação central que o texto está dando para nós. Agora vamos aqui ao enunciado, vamos para a parte interessante da questão. Ele diz o seguinte: o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem, ou seja, os isótopos estáveis são aqui nesses pontinhos amarelinhos, ok? Então vamos pensar aqui, vamos trazer aqui alguns conceitos importantes. Primeiro de tudo, quando a gente fala do número de prótons, pessoal, uma partícula representada pela letra P e o maisinho do lado, o número de prótons, ele nada mais é do que o número atômico do nosso elemento. Então esse é o nosso pulo do gato. O número de prótons é igual ao número atômico. E essa relaçãozinha pode ser dada por uma equaçãozinha matemática muito simples, que diz que a massa atômica de um elemento, ela nada mais é do que o número atômico mais o número de nêutrons. Beleza? Essa é uma informaçãozinha bem importante aqui para nós. Bom, por que então eu trouxe essa equaçãozinha aqui para nós, pessoal? Porque ela vai ser importante para o que nós vamos desenvolver aqui agora. Olha só o pulo do gato, olha só que jogada genial dessa questão. Se eu estou falando do antimônio, eu estou analisando ele aqui. Peraí que eu vou tentar colocar a linha bem retinha. Então esse é o ponto de estabilidade nele. Note, pessoal, que aqui nesse ponto aqui começa o núcleo estável dele e vai até aqui nesse pontinho de verde aqui em cima. Ok? Talvez aqui pelo vídeo não esteja dando para ver com tanta clareza, mas lá na prova dava para ver bem direitinho aonde que estava esse pontinho. Tudo bem? Então olha só que legal, pessoal. Quando nós analisamos este gráfico, nós estamos falando aí de uma quantidade de nêutrons que mantém esse elemento estável. Deixa eu até mudar a corzinha aqui. Pão amarelo. Ele mantém esse elemento estável com a quantidade de nêutrons, vou chamar de N1, que varia de 62 nêutrons até 74 nêutrons. Emerson, da onde você tirou esses valores? Eu tirei esses valores aqui, galera, da interpretação do gráfico. Ok? Então vai estar mais ou menos até aqui, vai estar mais ou menos até aqui. E aí a gente tira aí da interpretação do gráfico. Como eu falei lá na prova,
dava para ver melhor. E por que que eu estou fazendo isso daqui? Porque quando a gente analisa as alternativas, que ele está falando aqui dos isótopos estáveis, olha o que ele fala com a gente. O antimônio possui, né? Ou seja, os seus átomos estáveis possuem entre 12 a 24 nêutrons a menos que o número de prótons, exatamente o mesmo número e tal. Por fim, ele vai dando ali uma série de alternativas para nós ali. Vamos ver primeiro o que a gente já consegue com essas informações e com essa nossa equação poderosa, o que nós já conseguimos eliminar. Já me chama a atenção aqui a alternativa B. Por quê, pessoal? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Exatamente. Olha que palavra perigosa. Ele está afirmando com muita exatidão. E ele ainda diz mais ainda. O mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. Pessoal, o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons vai ser igual até o elemento de número atômico 20. Nós vimos aqui pela interpretação do gráfico. Então, esses dois carinhas aqui não dão a estabilidade para o antimônio. Beleza? Então, a B claramente já está eliminada aqui da nossa análise. Vou até marcá-la aqui de vermelho. Bom, vamos ver a alternativa A, tá? Entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons. Então, se ele está me dizendo aqui que o antimônio tem número atômico igual a 50 e que os nêutrons aqui eles são estabilizados variando com elementos de 62 nêutrons a 74, quando o número atômico dessa criança é 50, e esse número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons, é uma viagem sem precedente quando ele fala que há entre 12 e 24 nêutrons a menos. Então essa alternativa ela é falsa. Letra C. Entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons. Vamos pensar, pessoal. Se fosse 0 a mais, nós precisaríamos de ter 50 prótons, concordam comigo? Então, nós precisaríamos, para que essa informação fosse verdadeira, que o 0, né, que eu tivesse um elemento estável com 50 nêutrons, e isso não é verdade, porque o antimônio ele se estabiliza com número de nêutrons 62 até o número de nêutrons igual a 74, o que lhe confere uma variedade de isótopos e faz com que essa questão e também a letra E, que já traz essa informação também entre 0, né, só que agora a menos, né, então já faz com que essas duas alternativas aqui sejam falsas. Nos restando quem? A letra D. Mas vamos conferir se a letra D ela é mesmo a verdadeira? Então olha só, pessoal, nós estamos partindo aqui que ele está falando que dizendo aqui que há 12 a 24 nêutrons a mais. Então, se você tem um elemento que tem 50 prótons, se você adicionar mais 12 nêutrons, esse cara vai passar a ter quantos nêutrons? Vai passar a ter 62 nêutrons. Então, essa primeira informação está correta. E se você adicionar mais 24 unidades, ele vai passar a ter quantos nêutrons? 74 nêutrons. Ou seja, nessa espécie, ele tem 50 prótons, ele tem em um dos seus isótopos 62 nêutrons e no outro 74. O que corresponde, respectivamente, nós termos o quê? Nós temos 12 nêutrons a mais quando comparado à quantidade de prótons e 24 nêutrons a mais quando comparado com a quantidade de prótons. Então, essa alternativa ela está corretíssima e você já pode marcar a letra D e arrasar na prova do Enem. Beleza?
Sabe como você pode arrasar ainda mais? É dando um joinha nesse vídeo aqui e já mandando ali para os seus coleguinhas também que precisam arrasar na prova do Enem, ok? Muito obrigado, continue conosco para mais resoluções do Enem. Um abraço e até breve.